Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre cinética química. Cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que podem acelerar ou retardar uma reação química. Existem algumas condições para que haja a ocorrência de uma reação química. E toda reação, primeiramente, necessita dos reagentes. Estes precisam quebrar as suas ligações para que uma reação possa acontecer, possibilitando então a formação de novas substâncias. A natureza dos reagentes, o contato entre os reagentes e a colisão entre as partículas reagentes é um ciclo muito importante para que ocorra aí uma reação química. Primeiramente, vamos falar aí das orientações de colisão entre as moléculas. Temos 3 exemplos. Os 2 primeiros exemplos, eles mostram que há um choque entre 2 moléculas, uma molécula menor e uma maior, e nesse choque as moléculas retornam tais quais como elas eram, no primeiro e no segundo exemplo. Como isso acontece? Para que uma reação química ocorra, a colisão precisa ser favorável. A orientação entre essas moléculas precisa estar favorável para que haja uma colisão efetiva e a reação química pode ocorrer. Então, a orientação desfavorável na orientação desfavorável, a colisão não é efetiva e não ocorre a reação. Diferente do terceiro exemplo, onde eu tenho 2 moléculas que se chocam, forma aí um complexo ativado, e deste complexo ativado eu tenho aí a formação de novas substâncias. Essa formação de novas substâncias caracteriza uma orientação favorável. A colisão ela pode ser efetiva e pode ocorrer então a reação química. Então a quebra das ligações e formação de novas substâncias, para que isso ocorra, a colisão, a orientação tem que ser favorável. Aí vai ocorrer a colisão e a formação de novas substâncias. Bom, fatores que influenciam na velocidade da reação. Natureza dos reagentes é um deles. Quanto mais fortes forem as ligações, maior a quantidade de calor para quebrar essas ligações. Temos aí como exemplo a ligação iônica e a ligação covalente. Ligação iônica ela é mais forte, ligação covalente mais fraca. Os compostos iônicos eles precisam de maior quantidade de energia para romper as ligações comparados aos compostos covalentes. E as reações orgânicas, elas tratam principalmente de compostos covalentes. Bom, superfície de contato é mais um fator que influencia a velocidade de uma reação. Quanto maior a superfície, quanto maior a área de contato entre as substâncias e reagentes, maior será a velocidade da reação. E eu coloquei como exemplo mastigação e digestão. Ora, quando você mastiga mal o seu alimento, a sua digestão, ela vai demorar um pouco mais comparado ao momento em que você mastiga melhor os seus alimentos. Isso porque o alimento bem mastigado, ele aumenta a superfície de contato com o suco gástrico que o nosso organismo produz e que tem como componente principal o ácido clorídrico. Se eu mastigo mal, eu tenho então uma digestão lenta. Se eu mastigo bem, uma digestão mais rápida, que é o correto. Então, e a digestão, ela produz aí, como eu acabei de dizer, o ácido clorídrico. Para que haja produção de ácido clorídrico, é necessário retirar íons H+ do sangue.
Então, aquela sonolência, aquela moleza que se sente depois das refeições é justamente por conta dessa retirada de íons H+ do sangue, fazendo com que o corpo fique sonolento. A esse fenômeno no nosso corpo nós chamamos de alcalose pós-prandial. Então, se você mastiga mal os alimentos, ou se você come demais, ou vai ocorrer que você vai necessitar de uma quantidade maior de ácido clorídrico, de suco gástrico no seu organismo, no seu estômago, e a partir daí, para realizar a digestão, ela vai ser um pouco mais demorada, que além de produzir muito suco gástrico, você vai ocorrer a sonolência e a sua digestão vai ser demorada. Por isso que os nossos avós, nossos pais, nos falam muito a questão de depois da refeição não se pode entrar na piscina, não se pode fazer exercícios em demasia, porque pode fazer mal. Então, tem um cunho científico dentro disso tudo. Bom, temperatura é mais um fator que influencia na velocidade. Quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação química. Então, o que vai ser a temperatura? É a medida de agitação térmica das partículas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas moléculas. Logo, maior a possibilidade de haver colisões efetivas. Então, a velocidade da reação em função da temperatura, ela está diretamente proporcional e quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Deixei como exemplo a panela de pressão, que tem a temperatura e a pressão envolvida, que é um dos fatores também que aumentam a velocidade da reação, e a geladeira, que ela diminui a temperatura, fazendo, por exemplo, que a reação de decomposição dos alimentos se torne mais lenta, fazendo com que a gente possa aproveitar os alimentos antes deles estragarem. Bom, falando de temperatura, não tem como não falar de combustão. Toda combustão é uma reação exotérmica, ou seja, libera calor. Liberando calor, se uma combustão ocorre em um ambiente onde há pouca perda de calor, um ambiente fechado, há um aumento da velocidade da reação de combustão. Por quê? Porque se a temperatura favorece a velocidade da reação, se está num ambiente fechado, uma reação química que libera calor, você aumenta o calor dentro daquele ambiente. Então a reação vai ocorrer mais rápida ainda. Então, num ambiente fechado, o fogo ele é devastador, porque quanto mais quente, maior a velocidade da reação. E é o que a gente vai perceber aí no slide seguinte. Jacobs van 't Hoff, ele determinou que quanto maior a temperatura em que ocorre uma reação, maior a velocidade dessa reação. E experimentalmente, ele conseguiu medir, determinar essa velocidade. A cada 10 graus que se aumenta num sistema, você está dobrando a velocidade da reação. Então, a 5 graus eu tenho uma velocidade. A 15 graus eu tenho o dobro dessa velocidade. 15 graus para 25 graus mais 10 graus, eu dobrei de novo, vai para 4. Se fosse 35 graus, então seria 8, 45 graus, 16 e assim por diante. Ou seja, é exponencial a coisa. Então imagine um incêndio num ambiente fechado, onde o calor se propaga e a temperatura aumenta muito ali. Então a coisa se torna devastadora. Bom, concentração e pressão, mais dois fatores aí que influenciam na velocidade da reação. São distintos, Quanto maior a concentração, maior a possibilidade de haver colisões efetivas, maior a velocidade. Quanto maior a pressão, ou seja, diminui o espaço com a mesma quantidade de moléculas ali presentes, de reagentes, aumentando a possibilidade de choques efetivos, aumentando a velocidade da reação, certo? Então, são duas áreas distintas que, quando aumentados, aí, aumentam a velocidade da reação. Catalisadores e inibidores.
Os catalisadores diminuem a energia de ativação, vou explicar logo em seguida, e logo aumentam a velocidade. Catalisadores são obtidos novamente no final do processo, então eles participam da reação e lá no final do processo eu tenho os catalisadores de volta. E inibidores, eles são consumidos. Bom, eu tenho aqui o exemplo de reagentes, adiciono energia, essa aqui é a energia de ativação, vou chegar nesse topo que é o complexo ativado, a partir daí do complexo ativado eu vou formar novas substâncias e para isso eu libero energia formando os produtos. Aqui eu tenho um exemplo de reação endotérmica, porque os produtos têm mais energia do que os reagentes. A energia de ativação sem o reagente, sem o catalisador, ela é maior do que a energia de ativação com o catalisador. Qual que é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação dos reagentes. Bom, diminuindo a energia de ativação, o caminho ele se torna menor. Logo, a reação química ela é mais rápida. Então, eu tenho aqui o exemplo da energia de ativação sem o catalisador, energia de ativação com o catalisador. E com o catalisador, o caminho percorrido é menor, logo ela é mais rápida. E percebe-se também que a variação de entalpia, tanto com o catalisador quanto sem catalisador, ela não se altera, é a mesma. Então, só para fechar, energia de ativação, energia necessária para que uma reação se processe. E quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. A catálise ela pode ser homogênea ou heterogênea. Repetindo, catálise é a reação química onde há presença de um catalisador. Então, eu tenho aqui o peróxido de hidrogênio, que com o catalisador, ele forma aí, então, a reação química de catálise. Quando o catalisador tem a mesma fase do reagente, eu tenho, então, uma catálise homogênea. Quando o catalisador tem uma fase diferente do reagente, eu tenho uma catálise heterogênea. Então, catálise homogênea, catálise heterogênea. Lembrando novamente, catálise, reação química com presença de um catalisador. Levando em conta essas informações, então vamos resolver alguns exercícios. Exercício 1, ele nos diz o seguinte: considere a equação 2N2O5 formando 4NO2 mais O2 gasoso. Bom, admita que a formação de O2 é produto, então é formado. Se fosse N2O5, seria consumido. Mas admita a formação de O2, que a formação de O2 tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mols por segundo. A massa de NO2 formada em 1 minuto é. Então ele quer saber a massa de NO2 formada em 1 minuto com essa informação, 0,05 mols por segundo. Então, primeiramente, eu vou ter que descobrir a velocidade dessa formação de O2 por minuto. Como faço isso? Multiplicando por 60. 0,05 mols por segundo. 1 minuto são 60 segundos. Então, eu vou ter 0,05 mols vezes 60 segundos. Encontrei, então, a velocidade por minuto. 3 mols por minuto. Bom, sabendo, então, a velocidade de formação de O2, vamos investigar a massa de NO2 para depois descobrir o número de mols de NO2 por minuto e, então, encontrar a resposta correta. Temos, então, que NO2 é formado por nitrogênio, número atômico 7, massa 14, oxigênio, número atômico 8, massa 16. O NO2 é formado por um nitrogênio, então 14. É formado por 2 oxigênios, 16 vezes 2, 32.
Somo tudo, encontro a massa molar. 14 mais 32, 46 gramas por mol. Então, 1 mol de NO2 tem 46 gramas. Bom, agora eu tenho a velocidade de formação aqui do oxigênio. Vamos analisar. Se em 1 minuto eu tivesse aqui o consumo de 2 mol de Na2O5, formando 4 mol de NO2 e 1 mol de O2, agora eu tenho 3 mols de O2 formados. Então, multiplico tudo isso aqui por 3. 1 mol, 3 mols, 4, 12, 2, 6. Multipliquei tudo por 6. Então, à medida que eu tenho 3 mols aqui, 1, 3. 1, 3, 4, 12. 2, 6. Multipliquei tudo por 3. Então, vou chegar nessa equação química. Ó. 6N2O5 mais 12NO2, formando 12NO2, mais 3O2. Então, eu tenho essa equação química aqui por minuto, ou seja, 12NO2 por minuto, 12 mols por minuto de NO2, certo? Agora é só multiplicar. 1 mol não é 46 gramas? Eu não tenho 12 mols? Então, eu pego 46 vezes 12 mols. Ora, quanto que eu vou ter por minuto aqui? 46 vezes 12, 552 gramas formados de NO2 por minuto. A massa de NO2 formada em 1 minuto é 552 gramas. Ok? Próxima questão. Dada a reação X mais Y, X formando Y mais Z. X é o reagente, Y mais Z é o produto. A variação da concentração de X em função do tempo é: se X é o reagente, é porque X é consumido na reação. Se ele é consumido, perceba aqui na tabela, 1 mol por litro é a concentração, no tempo 0 segundos. Então, é a minha concentração inicial. À medida que passa o tempo, 120 segundos, 300 segundos, 540 segundos, à medida que o tempo passa, eu tenho a diminuição da concentração em mol por litro. Isso quer dizer que eu tenho um consumo do reagente. E reagente é consumido. Está tudo certo. A pergunta é: a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é. Então, qual que é o intervalo de 2 a 5 minutos? O tempo está em segundo. Então, convertendo para minutos, eu tenho 120, 2 minutos, 300, 5 minutos. O intervalo é de 3 minutos. E se eu perceber nesse intervalo, eu tenho uma diferença de concentração. Em 2 minutos eu tinha 0,7. Em 5 minutos eu tenho 0,4. Ou seja, eu tive um consumo, uma variação aqui de consumo de 0,3 mols. Ou, melhor dizendo, em 3 minutos consumiu-se 0,3 mols. Qual é a velocidade da reação no intervalo de 2 a 5 minutos? 0,3 mols por litro por minuto, 0,1 mol por litro por minuto, 0,5 mols por litro por minuto ou 1 mol por litro por minuto. Lógico que é 0,1 mol por litro por minuto. 3 minutos, 0,3 mols, 0,1 mol por litro a cada minuto. Ok? Próximo. Considere as duas fogueiras representadas abaixo, feito lado a lado com o mesmo tipo de quantidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com o ar é maior. A fogueira 1 não tem superfície de contato maior, a fogueira 2 tem. Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compactada, o que evita a vaporização de componentes voláteis. Ora, quanto mais aberto o espaço está, mais favorável a reação. Igual nas duas fogueiras, uma vez que a quantidade de lenha é a mesma e estão no mesmo ambiente. Ora, elas estão organizadas de forma diferente, né? Então, não pode ser igual, porque uma está favorecida enquanto velocidade de reação.
Maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compactada, o que permite maior retenção de calor pela madeira. Mentira! Na fogueira 2, a lenha, por estar menos compactada, ela vai permitir não a retenção de calor, né? Mas uma liberação de calor, ok? Então, mas a última, maior na fogueira 2, pois a superfície de contato do ar é maior. Ora, maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior, está mais aberto, ele tem mais contato com o ar, logo favorece a velocidade da reação, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre cinética química. Espero ter colaborado com vocês e nas próximas aulas nos encontramos. Um molde de abraços, até mais.